Bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, 11 de abril, e você fica agora com seu telejornal matinal ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Vamos conhecer a ordem do dia da 11ª sessão ordinária de Câmara, que acontece amanhã. Você vai ver também uma exposição que celebrou os 69 anos de história do Poder Legislativo de Jacareí. E ainda a gestão do prefeito Isaías Santana completa 100 dias e ele já está aqui no Bom Dia para comentar as suas primeiras medidas. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo novamente ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui e poder conversar com os ouvintes, telespectadores de Jacareí. Prefeito, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta. O senhor assumiu há 100 dias, eu sei que a gente não pode cobrar tanto assim, porque afinal de contas foram só 100 dias de gestão até agora. Mas o senhor assumiu um governo depois de 16 anos de um governo petista. Quais foram as suas maiores dificuldades administrativas e os seus maiores desafios? As dificuldades administrativas foram em 3 ordens. A primeira, nós encontramos um orçamento completamente fora da realidade. Dá a impressão que foi feito de forma proposital. Quase nenhuma das despesas essenciais da administração, seja administração, saúde, educação, tinha no orçamento correspondente o valor de recursos necessário para suportar o ano inteiro. Então nós temos que fazer um reajustamento de todo o orçamento. Isso dá muito trabalho. Precisa ver rubrica por rubrica, precisa ver os limites que existem, precisa ver o que foi aprovado pela Câmara. Então foi um trabalho muito intenso de toda a Secretaria de Finanças. O segundo problema sério que nós encontramos é o problema das dívidas, né? O prefeito fez um reconhecimento parcial das dívidas, omitiu diversas dívidas, deu uma pedalada no IPMJ, a prefeitura ficou em débito com o IPMJ, com o Ministério da Previdência Social. Nós tivemos que pagar correndo as parcelas de um antigo parcelamento para poder regularizar a situação, porque senão bloqueia todos os repasses federais. Além disso, o prefeito fez o cancelamento de empenho. Empenho é o compromisso, é a nota promissória da administração. Então, quando você tem um fornecedor, um serviço, e ele faz o serviço, ou presta, ou entrega esse bem, ou a obra, antes se faz o empenho, que é a garantia de que haverá condições de pagamento. Quando você cancela o empenho, você anula o fundamento, o documento que constitui o crédito do fornecedor. Então, nós encontramos obras, serviços e medicamentos que foram prestados, que foram feitos, mas que a base para o pagamento com o empenho tinha sido cancelada. Então você precisa reorganizar isso. Se você tem uma ideia, tinha nota de saúde do mês de maio sem pagar. Então me parece que fizeram uma escolha aleatória de quem eles iam pagar e foram deixando outros para lá. Então até você acertar essa parte de orçamento, de pagamento de dívidas, de reorganizar as coisas, esse foi um grande desafio. O segundo grande desafio fomos surpreendidos imediatamente por 2 ações na Justiça, promovidas pelo Ministério Público Estadual, praticamente impedindo a administração de nomear cargos em confiança, o que obrigou no mês de janeiro inteiro os advogados da prefeitura, os procuradores, ficarem só redigindo projetos de lei. Cada projeto de lei tinha em média 40, 50 páginas. Mas são muitos detalhes, porque todos os cargos, atributos do cargo, competência do cargo, combinar cargo com órgão, combinar órgão com cargo, diretor é uma coisa, gerente é outra, gerente disso, daquilo, cada cargo tem que ter um diferencial para não ter o mesmo cargo com as mesmas atribuições. Isso dá muito trabalho. Aí nós tivemos o mês de janeiro inteiro, aliás, ainda nem terminamos o mês de fevereiro. Essa foi o segundo grande problema que encontramos. E o terceiro, praticamente a cidade parou em outubro, depois das eleições. Não tivemos mais compra de medicamentos, limpeza nada, a cidade estava esburacada, a cidade cheia de mato, suja, e o serviço mais importante, que é o de saúde, praticamente paralisado, exame e medicamento. Então, colocar isso em ordem é um trabalho muito demorado. E isso foi o que consumiu praticamente esses nossos 100 dias. Foram 100 dias de corrigir erros, 100 dias de acertar, arrumar um rumo para a administração, para que ela preste serviço com qualidade. Prefeito, todas essas questões foram já avaliadas naquele momento que foi criada aquela comissão de transição entre a nova administração e a administração passada, ou teve muita surpresa ainda em relação a isso? As dívidas, ele confessou parcialmente, né, na ordem de 18 milhões.
Depois, quando nós fomos somar tudo, considerando 38 milhões que eram dívidas contratuais, então você tinha 38 que já sabíamos, está no orçamento, 18 que ele confessou. Mas para chegar a 100 é uma diferença muito grande, né? Isso foi omitido. Os empenhos foram omitidos durante a transição. Nós sabíamos dos problemas parciais dos cargos, mas só da administração indireta, né? As fundações e autarquia. Na verdade, da administração direta das secretarias, o problema surgiu no dia 9 de janeiro. Não é responsabilidade dele. Agora, as dívidas todas, ele sabia. Ele tinha cancelado aqueles empenhos, né? Ele tinha determinado o cancelamento de empenho. Isso ele sabia. A desorganização do orçamento, isso também sabia. Não me parece que depois de 16 anos, o grupo que está no poder não saiba fazer orçamento. Foi proposital, uma coisa mal feita, feita às pressas e não corresponde àquilo que é necessidade básica. Você pega um contrato que está em vigor, você sabe o quanto aquele contrato vai gastar durante o ano. Chegava na rubrica correspondente, tinha dinheiro para 3 meses. Como é que você vai fazer? Você tem que tirar de outro lugar. E além disso, a Câmara limitou o nosso remanejamento a 20%. Nós vamos estourar isso no primeiro semestre. Para o segundo semestre, nós vamos ter que mandar um projeto de lei para a Câmara, discutir com a nova Câmara como é que vai ficar as despesas do segundo semestre, porque o orçamento que foi aprovado é insuficiente para atender as necessidades básicas e corriqueiras da administração. Muito bem, estamos recebendo o prefeito Isaías Santana aqui. Vamos voltar a falar desse tema, do orçamento, do papel da Câmara. Mas antes, vamos conversar agora com... temos amanhã, né, a 11ª sessão ordinária de Câmara. Vamos rever como foi a sessão de quarta-feira da semana passada. Confira no resumo da sessão. 7 processos foram aprovados na 10ª sessão ordinária que aconteceu quarta-feira, dia 5, na Câmara Municipal. 3 processos foram de autoria do prefeito municipal Isaías Santana. 2 deles criaram as secretarias de Planejamento, CEPLAN e Esportes e Recreação. O 3º processo do Executivo tratou da criação da Procuradoria-Geral do município. Todos foram aprovados por unanimidade. O 4º processo aprovado, de autoria do vereador Paulinho do Esporte, do PSD, criou a Parada Segura, que permite que motoristas de ônibus da cidade parem fora do ponto de ônibus, a fim de que mulheres desçam em lugares mais seguros. Esse projeto consiste em dar mais segurança para a mulher hoje que utiliza o circular da empresa que faz a nossa linha em Jacareí. Porque a gente temos muitas demandas, ouvimos muitas mulheres que utilizam o ônibus e a partir da noite fica complicado para elas, porque em vários locais o ponto fica distante de sua casa. Então nós pensamos num projeto onde pudesse beneficiar a mulher. Beneficiar ela em que sentido? Aonde o motorista pudesse parar o mais próximo à sua residência, o mais próximo aonde almeja chegar. Então, é uma coisa muito bacana que vai também dar tranquilidade até mesmo ao motorista. Porque o motorista, alguns já faziam para poder ajudar as pessoas. Só que agora ele tem o respaldo. O respaldo que a empresa não vai puni-lo e ele vai estar colaborando também com uma pessoa que possa, com mais segurança, chegar até a sua casa. Desde que ele não saia do seu trajeto e também não pare em local proibido para ônibus. O horário é das 21 horas às 5 da manhã. É o horário mais complicado, né? A gente sabe que é bem escuro. Hoje nós temos vários pontos de ônibus bem escuros. O trajeto do caminho é bem complicado. Então, eu tenho com certeza que vai ajudar muito a população, principalmente a feminina. O 5º processo aprovado estabeleceu que agências bancárias do município devem ter banheiros disponíveis aos usuários com os devidos materiais de higiene. O projeto foi de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB.
O sexto processo, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, define e normatiza o cão comunitário. O cão comunitário, né, que foi aprovado agora, é justamente para facilitar a população de Jacareí a alimentar os animais da rua, porque eles estão levando multa por causa disso, né? A fiscalização, eles estão fiscalizando quem está alimentando o animal da rua, quem que adota o animal na rua, tem reclamação de algumas pessoas, e essa lei já é estadual, só que agora eu fiz esse projeto para ser uma lei municipal, para facilitar as pessoas que gostam de animais, os protetores, a estar cuidando dos animais da rua. Já que a prefeitura não tira os animais, pelo menos que deixe cuidar dos animais. Finalmente, o último processo aprovado tratou da desafetação de um terreno localizado no Parque Meia Lua, região norte da cidade. O autor do projeto foi o ex-prefeito Hamilton Mota. A desafetação é um processo onde você tem algumas áreas que elas já têm as suas finalidades. Grande parte das áreas da prefeitura são áreas institucionais, são áreas destinadas à construção de equipamentos. Pode ser uma escola, uma unidade básica de saúde, até mesmo uma praça. E essas áreas têm finalidade específica, ou seja, você não pode fazer outra coisa que não seja essas finalidades que já estão determinadas por lei. O que ocorre é que muitas vezes essas áreas estão localizadas em bairros, em localizações que já têm vários equipamentos. E essas áreas ficam lá praticamente só servindo para quê? Para as pessoas jogarem lixo, para as pessoas se ocuparem e traz problema, inclusive para o município. A desafetação é a mudança dessa finalidade. Você transforma ela numa área dominial, ou seja, onde o poder público tem a possibilidade de fazer o que ele achar melhor. Desde uma construção, desde uma cessão para a construção de uma, sei lá, às vezes pode ser uma parceria com o SESI, Senai, coisa parecida, até mesmo de você poder leiloar, você poder vender essas áreas. Então, aí o prefeito tem essa condição. E essa lei só pode ser aprovada pela Câmara. A tribuna livre também foi ocupada por Roberto Mendes, diretor estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, que abordou o tema A Reforma da Previdência. E agora sim, vamos conversar com o Daniel Mendes. Ele está no plenário e traz para você as informações da 11ª sessão ordinária que acontece amanhã. Bom dia, Daniel. Muito bom dia a você, Cibele, a todos no estúdio. Bom dia, Jacareí. Pois é, amanhã acontece a 11ª sessão ordinária do ano e nós temos 7 projetos previstos na ordem do dia até agora. 2 deles são 2 vetos parciais de autoria do prefeito Isaías Santana. O primeiro deles é o veto parcial aos autógrafos da Lei 6.108 de 2017, que cria a Secretaria de Meio Ambiente, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Já o segundo veto parcial aos autógrafos da Lei 6.109, também de 2017, que cria a Secretaria de Assistência Social, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Temos ainda o terceiro projeto de lei na ordem do dia, que também é de autoria do prefeito Isaías Santana, que reajusta o vencimento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autarquia e fundacional do município de Jacareí a partir de 1º de março de 2017. Bom, esse projeto também será votado amanhã pela Câmara. O quarto projeto na ordem do dia para ser votado é o que reajusta o vencimento dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas da Câmara Municipal de Jacareí. A autoria da mesa diretora da Câmara, que é composta pela presidente Lucimar Ponciano, o Abner de Madureira e também a vereadora doutora Márcia Santos. O quinto projeto que está na ordem do dia é o que altera a redação do artigo 55 da Lei Complementar número 68 de 2008, do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica. A autoria da presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano. Já o sexto processo na ordem do dia é o que altera a linha H do artigo 34 da Lei 4.319 de 2000, e que dispõe sobre o desenvolvimento de ações objetivando a prevenção e o controle de zoonoses no município de Jacareí e dá outras providências. A autoria é da vereadora Sônia Patas da Amizade. E o último processo na ordem do dia, para a 11ª sessão do ano, é o que dispõe sobre a orientação e auxílio aos usuários dos ônibus que integram o sistema de transporte coletivo urbano no município de Jacareí e dá outras providências. A autoria é do vereador Paulinho dos Condutores.
Por enquanto, são esses 7 projetos que estão na ordem do dia. Lembrando que a qualquer momento, durante a sessão, novos projetos podem ser incluídos. A sessão acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, é aberta ao público e terá também transmissão ao vivo pela TV Câmara. Voltamos ao estúdio com vocês. Muito obrigado, Daniel. Você aguarda aí, daqui a pouco a gente vai voltar com você no plenário para perguntar também para o prefeito. Prefeito, a gente viu aí amanhã uma sessão cheia, falamos um pouquinho de alguns projetos aqui. Eu queria retomar essa questão da Câmara. Como que está sendo a relação da Prefeitura, do Poder Executivo, com essa nova Câmara, como a gente teve uma renovação grande aqui na Câmara? E lembrando um pouquinho, já que o senhor estava falando da questão do orçamento, fez essa recuperação do que foi encontrado na Prefeitura, qual é a responsabilidade do Poder Legislativo numa ocorrência como essa? Acho que o relacionamento está sendo o melhor possível. Nós começamos uma discussão de todos os projetos com todos os vereadores, aqueles projetos que exigem maiores esclarecimentos. Eu e o secretário, a gente vem até a Câmara, se reúne com os 13 vereadores, conversa, pega algumas sugestões, acrescenta sugestões deles ao nosso projeto, que é basicamente 98% dos projetos de lei são iniciativa do chefe do Executivo. Lamentavelmente, o nosso modelo é excessivamente centralizado na figura do prefeito, do governador e do presidente. E, com isso, obriga o prefeito a considerar sempre essas sugestões dos vereadores antes de apresentar o projeto. E é até bom que melhora o diálogo nesse aspecto. Então, eu acho que tranquilo, acho que todos estão desempenhando o papel de forma satisfatória, não tivemos nenhum atrito, conversamos sobre todos os projetos, eu acho que está excelente. A grande responsabilidade, o problema que eu acho que ocorre em Jacareí é que as leis são feitas com muita pressa. São discutidas rapidamente, votadas rapidamente. A lei orçamentária ela não pode. A lei de direito orçamentário ela não pode. Tanto é que a Constituição determina que seja apresentada em abril. Só que ela só vai vigorar em 1º de janeiro do ano que vem. Então, basicamente, você tem 8 meses, um tempo muito longo. Então, as leis, principalmente a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, elas têm que ser discutidas, elas têm que ser debatidas com mais tempo. As pessoas verificarem se aquilo está correto, o papel do controle prévio a cargo da Câmara. O prefeito pode cometer equívocos, pode mandar dados equivocados, pode escolher coisas que não correspondam com o interesse da maioria da população. Então é preciso fazer uma discussão mais ampla possível. E quando você faz essa discussão com tempo, as comissões se reunindo, as comissões convocando secretários para tirar dúvida, para esclarecer, você tende a melhorar a qualidade da produção legislativa. Infelizmente, no passado, as leis orçamentárias eram apresentadas em cima da hora, no último dia do prazo, e pedindo para ser aprovado com rolo compressor. Aí acontecem os furos. Nós queremos fazer de forma diferente esse ano. Vamos apresentar logo, depois logo a lei orçamentária, para que a Câmara tenha tempo de discutir, de analisar, conferir, verificar com a população, para fazer um orçamento participativo aqui dentro do Legislativo, chamando as sociedades de amigos de bairro, chamando as lideranças comunitárias, chamando os interessados, os usuários de serviços, para que o orçamento seja à vontade da população e não à vontade do prefeito. Prefeito, ainda falando sobre orçamento, em que ponto nós estamos em relação ao pagamento das dívidas públicas? Nós pagamos a saúde, boa parte, mais de 1/3. Pagamos dos fornecedores que têm contrato em vigor, eles precisam continuar aqueles contratos, e estamos esperando, nos termos do decreto que baixamos, o início do 2º semestre para então começar uma programação para zerar toda essa dívida herdada. O senhor acha então que no final desse ano o pagamento de todas as dívidas vão estar quites? Vai estar tudo ok? Essa é a nossa meta. Esperamos acertar todas as dívidas que são chamadas de restos a pagar. O que é restos a pagar? São coisas que foram feitas no ano passado e deveriam ser pagas com o orçamento de 2016. Não foram. Eu tenho que separar um dinheiro do orçamento desse ano para pagar isso. Por isso que é chamado de restos a pagar. Mas esse dinheiro tem que ser separado sem prejuízo das atividades desse mês. Porque o orçamento é igual à alimentação. Você tem que receber para custear as despesas daquele período. Então você recebeu em 2017 para a manutenção do serviço de 2017, para as obras de 2017, para as compras de 2017. Quando você tem uma dívida no importe de 100 milhões, você pega o orçamento de 750, que deve ser o real, você já tem que dizer 100 eu não posso gastar, vou gastar só 650,
porque sem eu tenho que pagar as despesas do ano passado que não foram pagas. Ok. Nós estamos conversando aqui com o prefeito Isaías Santana, que está falando sobre um balanço dos 100 dias de governo que completa 100 dias, a gente deve estar completando Foi ontem. Ontem foram 100 dias de governo do prefeito Isaías Santana. E vamos ver agora como vai ficar a previsão do tempo para hoje e amanhã aqui em Jacareí. Muito bem, as temperaturas vão continuar altas nesta terça-feira aqui em Jacareí. A massa de ar quente que chegou à cidade nos últimos dias ainda não foi embora e vai deixar a umidade relativa do ar um pouco mais baixa, em 61%, sem chances de chuva. A mínima fica em 21 graus e a máxima chega aos 32. Amanhã, aí sim, os termômetros vão registrar quedas nas temperaturas. A quarta-feira terá bastante nebulosidade e o céu estará encoberto durante todo o dia. Vai chegando o feriado, vai ficando mais frio. A umidade do ar fica em 84% e a possibilidade de chuva será de 81%, que pode vir pela manhã. A mínima fica em 18 graus e a máxima não passa dos 26. Muito bem, vamos voltar agora ao plenário, porque o repórter Daniel Mendes ele tem uma pergunta ao prefeito. Vamos lá, Daniel. Vamos voltar aqui novamente ao estúdio. Estamos sem o áudio do Daniel ali. Daqui a pouquinho o Daniel volta. Prefeito, a gente está falando de orçamento. Jacareí é uma cidade rica. O senhor, considerando o Vale do Paraíba, o parque industrial que está instalado na cidade, o tamanho da população, o senhor considera Jacareí uma cidade rica? Sim, nós vivemos a segunda melhor região em termos socioeconômicos, em termos econômicos, da importância da produção industrial aqui e da arrecadação aqui. Nós estamos com a média per capita semelhante a São José e Taubaté. Então, é uma cidade potencialmente bem estruturada. O problema é que ela é mais antiga que São José dos Campos e tem problemas urbanísticos gravíssimos que exigem muito investimento. Você não poderia chegar a 365 anos com 10% das ruas sem asfalto. Você não poderia ter chegado a 365 anos com tantos loteamentos irregulares, com tantos loteamentos interditados. Então, esse passivo urbanístico, ele é muito oneroso para a administração. Então, você tem que reservar um volume razoável de recursos para, aos poucos, ir avançando nessa melhora da infraestrutura. Outro problema sério é que nós ficamos, durante 50 anos, discutindo se vai ter ou não a terceira ponte. Ainda estamos, né? Não, a discussão acabou. Nós vamos fazer nesses 4 anos. Terceira ponte? Teremos a terceira ponte nesta administração. Onde será, prefeito? Ela será ali na altura entre a Avenida Industrial e o estacionamento daquela cervejaria que tem. Ela sai dali, ela chega ali, ela sai da Ademar de Barros, atravessa ali pelos fundos do imóvel da antiga escola agrícola e chega ali. Dali nós vamos duplicar a Humberto de Alencar Castelo Branco e já preparar o acesso ao loteamento industrial que está sendo implementado nos fundos do Paulistano. Com isso a gente liga a Ademar de Barros até a Lucas Nogueira H6. Nesta gestão nós vamos fazer a ligação entre a Ademar de Barros até a Castelo Branco, exatamente. Até ali, nessa gestão a gente faz. No futuro, essa ligação no final. Tem uma perspectiva também da ligação com São José, quer dizer, aquela região ali vai se desenvolver muito, então. A ligação com São José depende basicamente de São José dos Campos, porque o trecho de Jacareí é pequeno. Nós vamos, nessa gestão, levar da Avelino até a Dutra. Já apresentamos em Brasília, eu e o Edinho e o deputado Márcio Alvino, ao ministro dos Transportes, o pedido para fazer o projeto funcional ali do trevo, do acesso da Getúlio Vargas. A gente vai chegar até a Dutra, ali precisa mexer no trevo para aproveitar e fazer a ligação com a Unip e depois uma paralela nos fundos da Unip que vai dar na Radial Oeste de São José dos Campos. O trecho de São José dos Campos é bem maior. Então, se a Prefeitura de São José dos Campos decidir, vamos fazer essa ligação, e ela é necessária, a Urba Nova em São José dos Campos só tem um acesso para o centro, ali pelo Shopping Novo, que já não é mais novo, né? Ela é indispensável para São José. E Jacareí vai aproveitar e, na carona disso, liga até a Avenida em São José dos Campos, e com isso a gente tem um acesso por trás para a região lá do Urba Nova. Tá certo. Bom, agora eu acho que o Daniel Mendes
Já vamos voltar ali ao plenário. Daniel Mendes, você está pronto aí, Daniel? Estou sim, Elton. Bom dia mais uma vez a você, bom dia, prefeito, bom dia a todos. Gostaria de perguntar ao prefeito o seguinte: nós sabemos que não só em Jacareí, mas no Brasil inteiro, a maioria dos municípios sofrem, a saúde pública é uma grande mazela, de fato. Recentemente o prefeito inaugurou a UPA infantil, o Dr. Telmo de Almeida Cruz. Eu gostaria de perguntar o seguinte, prefeito, com relação, existe alguma previsão ou como está o andamento das UPAs 24 horas, da rede de UPAs 24 horas, que foi até uma bandeira de sua campanha, né, de criar a rede de UPAs 24 horas, como Santa Cruz dos Lazos, Parque Santo Antônio. Como é que está esse projeto? Ele está em andamento? Daniel, obrigado pela pergunta. Na verdade, na saúde você tem que se preocupar com o custeio, para você garantir médicos, remédios e exames. Então, este ano, nós vamos resolver 2 problemas pontuais, né? Melhorar o atendimento da Santa Casa, que é fundamental, e já implantamos a UPA 24 horas, a UPA infantil. Só a ala infantil por quê? Porque não dá para custear ela inteira. E vamos ter que reduzir os custos da Santa Casa. Reduzir os custos da Santa Casa para sobrar dinheiro para fazer, no ano que vem, a ala adulto. Então, janeiro, fevereiro do ano que vem, nós teremos a inauguração da ala adulto. Com isso, nós vamos deixar para os 2 últimos anos a ampliação da rede. Porque nesse primeiro ano é a UPA para funcionar e a Santa Casa. São as 2 grandes prioridades, porque isso envolve um aumento grande do custeio, com exames, com remédio. Nós estamos já fazendo um novo projeto para melhorar radicalmente o atendimento no SIM. Isso o mês que vem a gente já anuncia, vai melhorar muito. Vamos comprar equipamentos para deixar de contratar exames, equipar o laboratório com mais equipamentos para a gente reduzir o custo desse exame, fazer diretamente com a equipe direta da administração. Com isso a gente vai reduzindo o custeio da saúde para sobrar, para ampliar a rede de médicos para poder ter mais 3 UPAs 24 horas. Nossa expectativa é que a partir de 2019 nós tenhamos condições de implantar essas 3 UBSs transformando em UPA 24 horas. Muito bem. Daniel Mendes, você está por aí ainda? Estou sim, Elton. Tem aqui uma outra pergunta ao prefeito, gostaria de fazer, com relação agora à área de educação, né? Prefeito, já tivemos aí o início do ano letivo e também foi uma bandeira de sua campanha a ampliação em 50% de vagas nas creches, né, para crianças de 0 a 3 anos e a universalização da educação infantil de 4 a 5 anos em 100%. Gostaria de saber também se já houve um passo inicial já nesse primeiro ano, nesses primeiros momentos da sua administração. Sim, nós vamos retomar as obras das EMEIs e creches que estavam paradas. Nós vamos ampliar cerca de 17 unidades que têm capacidade para ser ampliado, para a gente ampliar a oferta a curto prazo. A expectativa é que já em 2018 nós não tenhamos mais crianças fora do ensino infantil, que começa aos 4 anos. E até 2020 a gente tem reais condições de cumprir a meta, que é oferecer pelo menos a metade da necessidade da população infantil, ou seja, de 0 a 4 anos. Muito bem, a gente está aqui com o prefeito Isaías Santana, que completou ontem exatos 100 dias de governo. Ele está falando aqui sobre os seus desafios que ele está enfrentando até agora e a gente vai falar também sobre os grandes planos e projetos que o senhor vai ter ainda para a cidade. E na última semana, o auditório da Câmara abriu espaço para uma exposição e palestras que contaram um pouco dos 69 anos do Poder Legislativo de Jacareí. Confira na reportagem. No começo de abril, Jacareí completou 365 anos. Para comemorar a data, a Câmara Municipal de Jacareí criou a exposição Poder Legislativo Municipal, que contou um pouco da história da Câmara e também da cidade. Quando fala da Câmara, é impossível não falar da cidade de Jacareí. Então ela complementa, inclusive, todos os trabalhos da Câmara registrados nesses livros aqui, mostra como foi o desenvolvimento da cidade. Foi possível ver fotos antigas de Jacareí, antes mesmo da construção dos prédios da Prefeitura e da Câmara na Praça dos Três Poderes. Contou também com imagens de documentos do século XIX, livros-atas das primeiras leis, resoluções e decretos criados na casa. Quem organizou a exposição foi Salete Granato, promotora da preservação do patrimônio histórico do Legislativo.
Então, nós conseguimos trazer esses livros, alguns, né? Não trouxemos todos, porque é uma pequena exposição. Nós resolvemos fazer num curto espaço de tempo, né? Então, não foi possível trazer todos os livros que nós temos lá no Arquivo Público Municipal, das atas, do Legislativo, Regimento Interno. Todo esse acervo despertou o interesse de quem passou pela exposição. Entre essas pessoas estava a escritora Rita Emília, que recordou muitos momentos em Jacareí. Eu fico muito feliz de Jacareí. Para mim, isto não vou falar em crescimento, é desenvolvimento. O crescimento é outra coisa. Isso é um desenvolvimento da terra onde eu nasci. Sabe, o trabalho, né, de ter tudo guardado, tudo relacionado, um trabalho excelente. Além de livros e fotos, o evento também contou com palestras sobre a cidade e o poder legislativo. Uma das mais assistidas foi a do historiador Benedito Sérgio Lencioni. A importância do BSL aqui é que ele fez uma pesquisa de onde foi sediado o poder legislativo. Há sempre uma confusão, porque ali foi a Câmara, não. Então ele fez um estudo, né, documentado, inclusive ele acabou de me passar, e que possivelmente estará no livro dos 70 anos do Legislativo. O fórum antigamente funcionava onde hoje, antigamente era a cadeia, na rua Dr. Lúcio Malta. O prédio da prefeitura, que foi iniciado pelo Arouca, foi concluído pelo Malak. E o prédio da Câmara, que nós tivemos a felicidade de ter o apoio total do Malak. A ideia da construção de um prédio, ele também defendia essa ideia de ter os 3 poderes reunidos. E nós pudemos construir o prédio da Câmara, um trabalho que foi gratificante. Aliás, a participação de BSL vai muito além das pesquisas. Afinal, ele foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Jacareí. Além de estudar a história da cidade, ele faz parte dela. Durante a minha vida, eu pude realizar alguma coisa para melhorar a cidade. Eu acho que isso é fundamental. Cada qual tem que fazer um pouco. E procurar fazer esse pouco o melhor possível. Fazer pouco, mas fazer bem feito. A exposição aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Jacareí entre os dias 4 e 7 de abril. E lembrou aquilo que sempre é dito pelos professores de história. É importante estudar o passado para que o presente e o futuro possam ser compreendidos. É importante que a pessoa que mora, ou mesmo aquele que passa por aqui, tenha condições de conhecer a cidade que ele nasceu, ou que ele passou a morar, ou que ele está apenas visitando. A história precisa ser contada para que ela seja passada de forma correta para as futuras gerações. Então é importante preservar, é importante conhecer e é importante ensinar para que todos conheçam a verdadeira história. Parabéns a Salete, que organizou essa exposição aqui na Câmara Municipal. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco continuaremos com o prefeito Isaías Santana conversando sobre seus 100 dias à frente da Prefeitura de Jacareí. Vamos ouvir perguntas que a população tem para o prefeito. Bom dia, Jacareí, volta já. Bom dia, Jacareí está de volta, hoje recebendo o prefeito Isaías Santana para comentar sobre os seus 100 dias de governo. Prefeito, nossa equipe saiu às ruas para ouvir perguntas e comentários que os moradores da cidade têm para o senhor. Vamos lá. Até o momento eu não vi nenhuma coisa de saneário para a nossa cidade, até o momento. Eu trabalho muito, eu tenho correria para lá e para cá, não sei ainda como é que está o nosso prefeito empossado. Para mim é a mesma coisa. Não percebi muita mudança, não. Olha, mudança não. O que tá bem ruinzinho mesmo é a saúde, né? Porque no começo desse ano, farmácia, onde o pessoal pega remédio de graça, estava sem remédio. Parou construção de escola lá no meu bairro, onde eu moro. Então, para mim, aí não mudou não.
pouquíssima coisa, sinceramente eu não muito, até então não sei se é porque eu estou mais fora, meio sem tempo de estar observando, mas nas minhas necessidades para mim não mudou nada, que é na área da saúde, porque eu tenho meu marido de 69 anos e já há mais de quase 2 anos que ele está com pedido para poder passar no cirurgião para poder fazer uma cirurgia de catarata e nada. Até hoje foi chamado para poder fazer essa cirurgia, onde ele está cada vez mais sendo prejudicado. E medicação, você vai, a maioria, as coisas mais simples do que um complexo B você não acha do postinho, mês você acha, mês não. Até então, agora mesmo, logo no começo, que quando estava aquela falta absurda de medicação, de medicamento, aí quando voltou, até hoje, muito maioria dos remédios que a gente precisa também ainda não. Então eu acho que está difícil, né? A educação, que eu acho que é a base de tudo, a saúde, a educação e a saúde para nós, fazem coisas que a gente não está vendo. Eu, pelo menos, eu não vi ainda melhora nenhuma. Para a cidade nós temos o ponto saúde, segurança. O principal saúde e segurança são os mais principais, né? E emprego para a população para poder fluir o comércio. Emprego. Eu acho que é com a saúde, que a Santa Casa, né, tá terrível. Então eu acho que deveria melhorar a Santa Casa, que a gente precisa, né, de médico e muitas vezes a gente fica horas e horas na fila e não é atendido, demora demais. Isso que eu acho que deveria, saúde. Prefeito, muitas coisas a gente já acabou comentando, né? Se você fizesse um apanhado aí para dar uma resposta a essas pessoas. Na verdade, nós gastamos bastante tempo nesses 3 meses com mudanças internas, mudanças administrativas e reorganização das coisas. A população vai começar a sentir uma diferença um tempo bem posterior. Se a Santa Casa nós tivemos bastante mudanças administrativas, mas enquanto a gente não resolve o problema do PS adulto, do pronto atendimento adulto, não vai dar o tempo necessário para que essas mudanças sejam sentidas. Quando a gente tirar o atendimento adulto, a mudança vai ser radical. Para fazer isso, a gente precisa resolver questões orçamentárias e questões estruturais. O problema da administração pública é que você pega um orçamento feito pelo prefeito anterior e você vai ter que executá-lo. Então, as pequenas mudanças que você faz são preparatórias para um futuro. Então, a gente não pode ter essa ansiedade de querer que um passe de mágica em 3 meses, em 4 meses, em 1 ano, as coisas mudem consideravelmente. Agora, nós mudamos coisas bastante sensíveis. Por exemplo, a relação com o Poder Legislativo está bem diferente. A transparência é uma coisa que a gente faz questão de divulgar tudo, divulgar a agenda, divulgar todas as coisas que acontecem. Eu mesmo costumo dar entrevista para todo mundo que pede. Faço gravação de vídeos, divulgo tudo o que acontece na administração. Isso nós não estamos escondendo nada. É uma gestão bastante transparente. Além disso, nós tivemos mudanças importantes no tocante à economicidade. Nós vamos implementar a compra por pregão à distância, pregão eletrônico. Isso amplia demais o número de pessoas interessadas, elimina o contato direto entre fornecedor e administração, e dá maior transparência, porque todo mundo vai ficar sabendo o que a administração está comprando e pelo preço que está comprando, e a disputa é a distância de forma eletrônica. Então são mudanças que só com o tempo a gente vai sentir realmente o impacto nisso, na melhora da qualidade. Mas o nosso foco, como bem falaram os munícipes, são exatamente esses: saúde, segurança, tem que ajudar o governo do estado, não é responsabilidade do município, mas ele tem uma grande parcela, e cuidar da infraestrutura da cidade, que está bastante precária. Muito bem, vamos continuar conversando com o prefeito Isaías Santana, mas antes vamos conferir as novidades do esporte na agenda esportiva com Ícaro Leal. Olá, bom dia! A equipe adulta do Jacareí Rugby viajou até São Paulo para jogar a 3ª rodada do Campeonato Paulista de Rugby. O time venceu o Pasteur por 20-15 e continua invicto na competição com 3 vitórias em 3 jogos disputados. Pelas categorias de base, Jacareí também enfrentou o Pasteur na capital. Foram 2 derrotas e 1 vitória. O M15 perdeu por 7-0, o M17 perdeu por 22-3, já o M19 venceu por 10-7.
No taekwondo, a jacariense Sofia Cardoso Lemos participou neste fim de semana do Grand Slam da modalidade para definir os titulares da seleção brasileira. A jovem de 12 anos venceu a competição e conseguiu a titularidade na categoria cadete em 2017. Com o feito, ela também garantiu vaga no Mundial Cadete, que acontece no Egito, e também para o Pan-Americano Cadete, que acontece na Costa Rica ainda esse ano. Outros atletas do Taekwondo de Jacareí participaram no fim de semana da Copa Alzira de Taekwondo e conseguiram 2 medalhas de ouro e 2 de prata. Os atletas do Bicicross de Jacareí participaram no domingo de mais uma etapa do Campeonato Paulista da modalidade. Eles conseguiram 3 medalhas, sendo 2 de ouro e 1 de bronze. E no clássico do basquete regional entre Jacareí e São José dos Campos, uma vitória para cada lado. No Sub-13, Jacareí perdeu para o São José por 35-33. Em compensação, no Sub-14, Jacareí venceu por 50-43. Aconteceu neste fim de semana a corrida de aniversário de Jacareí. Segundo os organizadores, o evento contou com a participação de 1.200 pessoas. Essa é a primeira corrida do calendário jacariense de corrida de rua, que terá mais 4 provas ao longo do ano. E por hoje é só. Na próxima terça-feira a gente volta com mais. Um grande abraço. Muito obrigado, Ícaro. E temos mais uma notícia em relação ao esporte. Na noite de ontem, o Jacareí Rugby ganhou 2 prêmios no Troféu Brasil Rugby. Você vê aí a foto. Essa premiação é organizada pela Confederação Brasileira de Rugby. O Matheus Augusto, nosso atleta, foi eleito o melhor atleta juvenil masculino. E o Júlio Faria, o melhor treinador de rugby sevens de 2016. Parabéns aos atletas do rugby. Parabéns aí aos atletas do rugby. E vamos continuar aqui a nossa entrevista com o prefeito Isaías Santana. Prefeito, amanhã a Câmara deve apreciar o projeto do aumento dos servidores públicos em 6%. Como que a sua equipe chegou a esse número de 6% e como que foi o entendimento com o Sindicato dos Servidores Públicos? Nós tivemos 3 grandes reuniões com o sindicato, em média 2 horas cada uma. Apresentamos os números, apresentamos os limites do orçamento. Já havia uma previsão feita pelo governo anterior de um aumento em torno de 4,7%. Esse era o dinheiro disponível para suportar esse ano. E fazendo os ajustes e acompanhando a arrecadação nesses 3 meses, nós conseguimos elevar um pouquinho essa revisão a 6%, que vai dar 1,25% de ganho real, acima do índice oficial de inflação. Não necessariamente acima da inflação, mas acima do índice oficial que mede a inflação para os salários. Esse é um esforço da administração para aproximar do valor de mercado. O servidor público municipal ganha mal comparando com o mercado e ganha mal comparando com as prefeituras. Nós estamos perdendo servidores para Guararema, sempre perdemos para São José dos Campos e precisamos ter um trabalho de recuperação. Nesse primeiro momento, nós fizemos 2 medidas importantes. Essa revisão geral e um aumentozinho aí de 1,25%, mas já corrigimos as 2 piores referências. A referência 1 e 2, que eram referências que estavam abaixo do salário mínimo paulista, as 2 foram para a referência 3. Isso vai dar um aumento de 18% a 11% para 1.100 funcionários. Ou seja, a base do servidor público vai ter um aumento além dos 6%, de 18% e de 11%. Esse ano é o que a gente pode fazer. Já estamos preparando uma revisão do corpo intermediário, que são os servidores que estão entre a referência 3 e 6, para, no início do ano que vem, a gente também dar um aumento real para esses servidores, para a gente aproximar o máximo possível do essencial a viver, né? Houve um tempo em que todos os servidores ganhavam 3,5 salário. Hoje tem servidor ganhando um salário. Isso é muito pouco, a gente tem consciência disso, mas o aumento tem que ser gradual, paulatino, porque é assim que a gente consegue, dentro dos limites orçamentários, não comprometer os serviços essenciais, saúde, educação e infraestrutura, mas ao mesmo tempo melhorar as condições de trabalho do nosso servidor. Prefeito, por falar em funcionalismo público, queria que o senhor comentasse qual tem sido a sua política com os cargos comissionados. Foi tão discutido isso na campanha e se existe a possibilidade, que vem sendo comentada nos meios de comunicação, sobre a realização de um concurso público para a prefeitura em Jacareí. Não sei quem está comentando.
Facebook. Nós temos vários concursos abertos e com prazo de validade. Temos concursos abertos suficientes para atender a ampliação da demanda para os próximos 3 anos. Então não há perspectiva nem a curto prazo de novo concurso. Até porque em 2015, 2016 a prefeitura fez bastante concursos. Talvez surja alguma coisa na saúde, mas em outras áreas não. Pontual. O magistério sempre precisa, né? Os professores sempre precisam, senão você vai estar sempre recorrendo a professor eventual, o professor substituto. Saúde. Agora, fora de saúde e educação, não há perspectiva nos próximos 2 anos de concurso novo. A nossa política, ela tem valorizado, sim. Nós tivemos cargos específicos de gerente em várias secretarias, finanças, planejamento, saúde, SAI, que sai 100% dos gerentes são efetivos. Nós procuramos, temos dificuldades, porque cargos de nível universitário já estão ganhando mais do que gerente, em razão do plano de carreira, então não há estímulo. Mandamos um projeto de lei alterando essa forma de remuneração do servidor efetivo. Agora, você também não pode usar toda a mão de obra de servidor efetivo e tirar os melhores, porque você, quando tira alguém para ser gerente, você tira alguém operacional. Não tem como repor a curto prazo. Então você tem que ter um cuidado. Agora, à medida do possível, valorizamos. Além disso, o servidor efetivo, quando ele resolve participar de um governo, ele tem que avaliar as consequências disso. Porque os governos são transitórios, são passageiros. Daqui a pouco será outro grupo político. Então o servidor pensa muito na sua carreira. Ele vai ficar na administração 30 anos, né, por enquanto. O governo é 4 anos. Então, nem sempre há essa disponibilidade. O que a gente tem muito é a dificuldade de encontrar alguém que reúna as condições técnicas e também goste de política. Porque, por incrível que pareça, as pessoas têm uma certa ojeriza, se você colocar alguém que não gosta de política para ocupar o cargo de confiança, você está criando problemas para você. Cargo de confiança tem que ter comprometimento, tem que gostar de estar com a população, tem que gostar de trabalhar independente do horário, não pode ter esse negócio de 6 horas, 40 horas, é o que o tempo for necessário. Tem que estar disposto a ir final de semana, tem que estar disposto a conversar com os partidos, ouvir os partidos, tem que estar disposto a fazer todo o serviço. E nem sempre o servidor efetivo, que é um técnico, está disposto a isso. Ou tem esse perfil, né? O que eu acho que falta muito na administração, e infelizmente nesses 2 anos não vai ser possível corrigir, é um cargo técnico profissional, e principalmente em atividades meios, né? Finanças, administração e planejamento, que são as carreiras de técnico. Na União tem, que são os formuladores de políticas públicas, no Estado tem, que são os executivos públicos, que são profissionais de nível universitário, que têm formação e que formulam políticas, fazem projetos, entregam os projetos. Isso falta muito na Prefeitura de Jacareí. Se você tivesse isso, essa carreira técnica efetiva se concentrava nessa função, para deixar o político com a decisão discricionária, para deixar o político com contato com a população. E não, como hoje acontece, dos diretores e gerentes serem tocadores da estrutura e, ao mesmo tempo, serem responsáveis pela formulação das políticas, dada a ausência de estrutura permanente capaz de formular as políticas públicas. Prefeito, a gente está com o repórter Rodrigo Romero, ele está ali no plenário e ele também tem algumas questões para o senhor. Bom dia, Rodrigo. Pois é, Sibeli, está aqui ao meu lado o Rodrigo Romero, nosso jornalista, que tem uma pergunta ao prefeito. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, prefeito. Prefeito, o senhor, no mês passado, mês de março, o senhor recolocou em frente à prefeitura um busto do ex-presidente Castelo Branco. Essa atitude sua gerou muita polêmica, as pessoas reclamaram desde 2014 que esse busto tinha sido tirado pelo então prefeito Hamilton. Então, eu sei que o senhor já se explicou nas redes sociais, já falou sobre isso, mas eu queria que o senhor respondesse agora aqui na TV Câmara por que o senhor tomou essa atitude de recolocar lá em frente à prefeitura esse busto do Castelo Branco. Respeitar a opinião e a decisão dos jacarienses que há um tempo passado entenderam que ele merecia essa homenagem em razão de ter contribuído efetivamente para a construção do prédio da prefeitura. Então nos cabe estar revendo a história, nos cabe viver o nosso tempo e respeitar aquilo que foi feito no passado. O busto é uma arte, né? É uma obra de arte, estava
jogado num canto lá na Fundação Cultural e tinha lá, não sei como é que se chama aquilo, o local apropriado, vazio. Preenchemos um vazio, restabelecendo um fato histórico com controversos, com duas opiniões pelo menos, mas que representou um momento importante da história de Jacareí. Não nos cabe estar fazendo a revisão da história, nos cabe melhorar o futuro. Muito bem. Daniel, o Rodrigo tem mais uma questão aí. Isso mesmo, El. Tem aqui mais uma questão que o jornalista tem aqui. Rodrigo, qual é a sua outra questão? O prefeito, outra questão que gerou bastante polêmica foi na semana passada, na inauguração do UPA infantil, que o senhor se referiu ao antigo prédio da UPA como um matadouro. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, se o senhor se arrepende, se foi a palavra certa na hora errada, não sei. Queria que o senhor comentasse sobre isso. A sensibilidade exagerada das pessoas, porque o contexto denota o uso da expressão apropriada. Matadouro é um lugar em que a pessoa vai lá tendo expectativa de viver, é o caso de uma UPA infantil, e se encontra em situações estruturais inapropriadas para a vida. Nesse sentido metafórico, como diriam os literários. E é um recurso tremendamente utilizado na literatura. Quando você diz que minha vida está um inferno, você não está abraçando o capeta, você está usando uma expressão popular extremado para dizer a minha vida está numa situação oposta ao ideal. É nesse sentido que é a expressão matadouro. É oposto ao ideal que deve ser uma UPA. Ou então quando você diz, por exemplo, eu estou à beira da morte, nem sempre é no sentido literal. Então precisa ter um pouquinho mais de mente aberta. O recurso linguístico, o recurso cultural está aí para ser usado. Tenho certeza que as pessoas, alguns não entenderam bem a expressão, outros aproveitaram as mágoas antigas e, em razão de outras razões, externaram seu descontentamento, principalmente pessoas que se sentiram prejudicadas pela mudança de trabalho, e tem uma turma aí que explora politicamente qualquer coisa, que na ausência de qualquer escândalo nesses 100 anos de governo, na ausência de qualquer irregularidade, aproveitaram uma palavrinha para espernear. Mula fala na história bíblica. E alguns políticos estão fazendo papel de mulas. Prefeito, essa questão da comunicação, hoje com o Facebook, o senhor também gravando vídeos, tem ido mais ao contato da população, gera esse tipo de coisa, né? Como que o senhor lida com essa comunicação direta? O senhor que está presente nas redes sociais, acaba tendo uma interlocução direta, alguém que vai ali fala alguma coisa, como é que é o seu dia a dia em relação a isso, essa comunicação com a população? Olha, eu chego em casa, no final do dia, respondo quase todas as colocações, os e-mails. O senhor responde pessoalmente? Sim. Tem coisas que são indelegáveis. Quando na página oficial, a Secretaria de Comunicação responde o que é possível. Mas na página pessoal, eu respondo todos os dias. Eu recebo semanalmente mais de 30 pessoas. Tem um horário da manhã na quinta-feira que é só para a população. Recebo todos os presidentes de Sociedade de Amigos dos Bairros, todos que já estiveram comigo, que me procuraram. Tive reuniões, 5 grupos de Sociedade de Amigos dos Bairros. Recebo todos os sindicalistas do SAI, 3 reuniões, da Prefeitura, 3 reuniões. Todos os empresários, todo mundo que procura a Prefeitura, a gente procura atender. Porque essa é a função do chefe do Executivo. Ele é o grande responsável pela essa relação com a comunidade. A administração tem que estar com os secretários, claro, com supervisão do prefeito, mas o prefeito tem que ter tempo disponível para as pessoas. E agora nós estamos fazendo o projeto Planeja Jacareí. Antes de elaborar o plano plurianual, que é a lei que define as prioridades para os próximos 4 anos, nós estamos fazendo 26 reuniões nos grandes bairros da cidade, Secretaria de Governo, eu vou na maioria delas, o Edgar também, nosso vice, está indo, para que as pessoas que queiram dizer o que elas acham que é prioridade para a cidade, elas tenham essa oportunidade de contato direto com o prefeito, quando não com o prefeito, com o vice ou com o secretário. Sem isso, não tem sentido a democracia, né? Acho que essa participação é essencial para a gente errar menos. Bem, prefeito, falamos em participação, temos mais uma rodada de perguntas da população. Vamos a elas. Eu acho que é muito cedo ainda, né? Acho que alguma mudança de leve a gente está vendo, né? Pelo menos boa vontade no novo prefeito a gente está vendo. Tem que aguardar realmente para ver se uma mudança realmente grande. Por enquanto, acho que é muito cedo para avaliar.
Mudança do... Eu via no jornal, que eu não saio muito em casa, fico mais em casa. Mas é a mudança pela rede social da Rua Barão, das faixas, né? E ouvindo a opinião do pessoal, acho que não foi uma boa ideia não, né? Colocar o estacionamento de volta ali, né? Sim, já percebi. Mobilidade urbana já melhorou, né? Já se percebe mais uma agilidade no processo de administração. Olha, a Santa Casa deu uma melhorada. Acho que é o ponto que mais ficou aparente, assim, mas acho que Santa Casa, acho que melhorou um pouquinho, assim. Eu acho que é saúde, né? Saúde, segurança, são pontos básicos. E educação, né? Educação é primordial. Não tem como a criançada crescer sem educação, né? Aí o que faltou educação, vai faltar saúde, vai faltar segurança, vai faltar tudo. O trânsito, terrível, somente no horário de pico, que é de manhã, às 7 horas e à tarde, que é entre as 5 e as 6 da tarde. Terrível esse horário. É impossível andar o carro, você fica mais parado. Tem que tirar um pouco desses ônibus, né, que andam no centro. É isso. Os bairros mais distantes, por exemplo, Veraneio e Jal, né, dá uma atenção maior para esses bairros aí. Principalmente na parte de pavimentação, né? Isso aí ficou abandonado há bastante tempo. E aí, prefeito? Muitas sugestões, algumas até inviáveis, né? Tirar os ônibus ali. Como é que o senhor lida aí? Responde essas questões. O senhor falou que recebe a população lá. Deve vir muita coisas que são possíveis de fazer, coisas que não são nem apropriadas para se fazer. Como filtrar isso tudo? Olha, eu uso uma lição que eu aprendi com o saudoso Mário Covas. Digo sim naquilo que eu tenho certeza que é possível, que vai ser feito, e acompanho para ver se sai mesmo do papel. E digo não àquilo que não dá para fazer e explico. Se as pessoas vão compreender ou não, é outro detalhe, mas ninguém sai enganado. E eu acho que a franqueza é essencial, né? As pessoas entendem, as pessoas compreendem, desde que você tenha condições e tempo e disposição para explicar. Acho que nós vamos sentir bastante mudança assim, na saúde, a questão de mobilidade. Daqui a uns 2 anos nós teremos muitas mudanças reais. Hoje a gente está na fase de pesquisa. Todo o departamento de trânsito está fazendo muita pesquisa. Qualquer mudança vai ser bem estudada, o pessoal está em campo, está analisando, está avaliando o número de veículos, quando que vem desse lado, daquele lado, vai para onde, vem para onde, para que as mudanças sejam todas planejadas. Nós tínhamos mudanças que já tínhamos definido na época da campanha, e essas já implementamos. E eram consensos. Eu vi pelo menos 4 candidatos, inclusive o candidato do governo, dizendo que ia mudar também. Então todo mundo falou dessas 2 mudanças. As pessoas não concordam agora, mas nada é definitivo. O crescimento e a vida na cidade é sujeita a constantes modificações. Mas as demais mudanças que são necessárias, nós temos pelo menos 3 trechos críticos da cidade. Nós vamos fazer sim, mas com estudo, com calma e às vezes com intervenções urbanas. Quer dizer, melhorar o asfalto, mudar um pouquinho a esquina aqui e acolá, para a gente melhorar essa mobilidade. Ainda é possível andar com mais rapidez e mais segurança em Jacareí, e a gente vai perseguir esse objetivo. Por isso criamos a Secretaria de Mobilidade. É preciso reunir um corpo técnico que pense só nisso, que fique planejando, pesquisando, analisando, que vá atrás de informações e que efetive essas mudanças. Nós teremos grandes mudanças na Santa Casa, no atendimento à saúde e na mobilidade. E estamos sim trabalhando com o governo do estado e com o governo federal. Já estive em 2 reuniões para a gente investir em inteligência policial. A gente precisa melhorar os índices de segurança, mas não adianta nada. Hoje, o grande investimento e a grande necessidade é inteligência. Colocar na mão da polícia, na mão da Guarda Civil, na mão da Polícia Civil, instrumentos modernos de investigação. Isso vai envolver recursos federais, estaduais e municipais, mas infelizmente não é possível fazer a curto prazo. Prefeito, eu sei que isso não é uma responsabilidade da prefeitura, já que o senhor falou em segurança, mas a gente tem um déficit. O ano passado foi divulgado cerca de 50 pessoas e 50 servidores na Polícia Civil e na Polícia Militar há alguns anos nós não temos um aumento de efetivo. Existe alguma discussão com o governo do estado em relação a isso? É o lado mais fácil de discutir. Hoje, por exemplo, você faz em 2 horas o que você precisava fazer em 10 horas. Dado o avanço tecnológico, a disponibilização de informação.
Quer dizer, hoje uma pessoa pode trabalhar 3 a 4 vezes mais do que há 10 anos podia trabalhar. A produtividade está ampliada. O que você precisa melhorar? Você precisa melhorar as condições de investigação, a estrutura. Se pegar só em aumento de efetivo, eu acho que é uma coisa que não é suficiente. Eu prefiro colocar mecanismos modernos, atualizados, para que você crie uma cultura de prevenção. Quando você investe só em gente, quando você investe só na investigação e na repressão, você está investindo no ponto final do problema. E, na verdade, hoje você tem que investir para evitar que o crime ocorra, para ampliar e melhorar a condição de segurança, a sensação de segurança das pessoas. Então nós vamos investir em iluminação, nós vamos investir em limpeza, nós vamos investir bastante em carpina. Estamos fazendo um esforço tremendo para deixar a cidade limpa. Precisamos criar o sistema de monitoramento, precisamos implantar o COI, que são coisas que, uma vez investidas, melhoram efetivamente, sem necessidade de aumentar, de ampliar o ativo das polícias. Prefeito, eu ia justamente perguntar sobre o COI, mas acho que o senhor já respondeu. O senhor tem alguma previsão para a implantação, o início da implantação do COI? Será um projeto para os 2 últimos anos, porque nós precisamos primeiro preparar a rede de infraestrutura. Hoje nós temos quase que em toda a região já a cobertura de fibra ótica, o que vai baratear, porque a prefeitura não vai precisar investir. Ela precisa comprar equipamentos, esses equipamentos não são baratos, e no passo seguinte a implantação do sistema. Nesses próximos anos, ainda esse ano e o ano que vem, nós vamos preparar toda a infraestrutura. E a partir de 2019 teremos com certeza o COI funcionando na cidade. Prefeito, só mais uma última pergunta, também em relação à mobilidade. O senhor teve na última quarta-feira em Brasília, junto com o ministro dos Transportes, junto com o secretário também de Mobilidade Urbana aqui de Jacareí, e há esperanças, a gente pode visualizar alguma liberação do pedágio para o morador de Jacareí? No atual contrato, que vai até 2021, não. Na nova licitação, os termos da nova licitação serão objeto de diversas audiências públicas. E é importante que a cidade se mobilize nessas audiências, apresente e postule isto como alternativa, ou liberação de pedágio, ou modificação da praça de pedágio. São condições a serem discutidas para a próxima licitação. O Ministério já decidiu que vai antecipar a licitação, provavelmente o ano que vem começa esse processo de nova licitação, e a cidade vai se mobilizar e vai discutir e vai apresentar a sua postulação. Agora, no atual contrato, até 2021 em vigor, não haverá a mudança de pedágio. Bem. Bom, chega ao fim mais uma edição aqui do Bom Dia Jacareí. Obrigado por ficar conosco nesta terça-feira. Agradeço também aos nossos repórteres, o Daniel Mendes e o Rodrigo Romero, que participaram com a gente, e toda a nossa equipe técnica. Agradeço também o prefeito. Muito obrigado pela sua presença, prefeito, estar aqui com a gente, respondendo as questões da população, as nossas questões. Gostaria de aproveitar esse encerramento, que o senhor fizesse aí as suas últimas palavras e também respondesse para mim, arrumando a casa. Como é que o senhor imagina daqui a 4 anos, como que foi o governo Isaías Santana em Jacareí? Um governo que foi democrático, transparente, participativo e que melhorou a mobilidade, a segurança, a saúde da população. Essas são as nossas metas e nós estamos firmes no propósito de atingir todas elas. E daqui a pouco, às 11 da manhã, tem reprise do Bom Dia Jacareí. Você também confere a programação em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Participe também na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje, às 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista fala sobre o combate ao câncer. Daniel Mendes entrevista o médico mastologista Luiz Henrique Moraes e o vereador e advogado Luiz Flávio Dias. Eles te fazem um convite agora. Olá, Elton. Isso mesmo. Hoje, às 8 horas, estaremos num bate-papo sobre os direitos da pessoa com câncer e também sobre o tratamento adequado. Eu conversei aqui com o Luiz Henrique. Obrigado. Foi um bate-papo extremamente frutuoso. Não percam, a gente vai falar sobre câncer de mama, sobre prevenção, sobre tratamento e várias outras coisas que tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso aí, muito obrigado. Bom, amanhã, não esqueça, temos sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes, o Ícaro Leal apresenta lá do plenário o programa Pré-Pauta. Ele conversa com vereadores e informa sobre a sessão. Bom Dia Jacareí volta quinta-feira. Mais uma vez, obrigado, prefeito. Alguma palavra de encerramento? Obrigado e
parabéns a todos os jacarienses, os de nascimento e os de coração como eu. Bem. Então, vejo vocês aqui na quinta-feira. Até lá!